Mateus capítulo de número 14, 22 a 36, fala sobre um momento muito único, onde os discípulos de Jesus saem para a pesca. E Jesus fala que iria depois ao encontro deles. Mas como? De que jeito? De que maneira? E de repente, quando já está à noite, Jesus ele vai andando por cima da água, até próximo do barco. Quando os discípulos veem e se assustam, achando que fosse um fantasma. E na verdade era o mestre. Pedro então, para testificar, ele fala o seguinte: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá a teu encontro. E Pedro então, ele tem uma experiência grandiosa. A experiência de sair e andar por cima da água, provando a fé, o sobrenatural, provando aquele que estava com Jesus. Mas diz o texto que Jesus fala, no verso 29, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Muitas das vezes isso acontece conosco. Pedro saiu em direção de Jesus. Pedro conseguiu dar os primeiros passos, andando na fé, no sobrenatural, nesse caminho, mas de repente, ele tira o foco de Jesus. Ele tira o foco daquele que o chamou, daquele que o convidou para andar por cima da água, daquele que convidou para andar pela fé. De repente ele tira o foco do Senhor Jesus e o seu foco então passa pelo vento, pelas ondas, pelo mover das águas, e de repente ele vê a força do vento e ele começa a afundar. Por que ele começa a afundar? Porque na verdade Pedro deixou de olhar para Jesus. E nós nos afundamos na fé, em relação à fé, quando nós tiramos o foco de Jesus. Por isso que Hebreus nos diz o seguinte: nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Quando nós deixamos de olhar firmes para o Senhor Jesus, de repente nos deparamos com uma situação, e a situação é de olhar o que está em nossa volta. As pressões, as tensões, as dificuldades, o ambiente, quando está dizendo que não está sendo favorável, e de repente a nossa fé vai se afundando. A base central desse texto é focar e olhar para Jesus. Você que começou a caminhar, não deixe de olhar para Jesus. Se você olhar para a onda, você vai cair. Se você olhar para a força do vento, você vai cair. Se você olhar para as pessoas, você também vai cair. Mas se você olhar para Jesus, você vai permanecer firme para todo sempre. Fica na paz. Deus é contigo por onde quer que andares. Se o mar me submergir,